Bom dia! Hoje é terça-feira, 10 de março, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Confira os nossos destaques. Temporal na Baixada. Corpo do cabo do Corpo de Bombeiros é encontrado no Morro do Macaco Molhado. O prefeito do Guarujá anuncia a contratação de emergência para ajudar na recuperação da tragédia. E em situações de calamidade, a gente pode estar contratando de forma emergencial. Em Santos, moradores do Morro Santa Maria reclamam que depois das chuvas, a água que sai das torneiras está suja. E a Defesa Civil da cidade intensifica trabalho para evitar que moradores voltem para as casas nas áreas de risco. São previstas pancadas de chuva sempre para o final da tarde e início da noite. E o risco continua. Percentual perigoso. Mais da metade dos brasileiros está acima do peso. Importante dizer que todo obeso, ele tem problemas de saúde. O Bom Dia Cidades já começou. E participam do Bom Dia Cidades desta terça-feira o secretário de Meio Ambiente de Cubatão, Alan Clemente, e o vereador de São Vicente, Gustavo Palmieri. Sejam os dois muito bem-vindos ao Bom Dia Cidades. Muito obrigado pela participação, Alan, Gustavo. Obrigado. Eu que agradeço. Estamos aí sempre para trazer boas informações da nossa Baixada Santista. E você que está em casa também pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal. Aliás, nós já estamos também simultaneamente ao vivo na nossa fanpage. Você pode ficar conosco até às 9 horas da manhã. O nosso Instagram é o @santaportal e tem também o Twitter, que é o @santaportal1. Além disso, tem a nossa linha direta com você, é o nosso WhatsApp, 13982288219. Lá até às 9 horas da manhã e depois das 9, durante todo o dia, se você quiser mandar sua bronca, sugestão de pauta, recado para o programa, seu vídeo, a gente só está esperando a tua interação. Vamos começar o nosso giro de notícias? Busca por desaparecidos no Morro da Barreira do João Guarda, no Guarujá, entra no 8º dia. A cidade já registra 33 mortes e 34 desaparecidos. Dona Joanice mora em outro bairro, mas há uma semana não arreda a pé do Morro Barreira do João Guarda, à espera de notícias. Ela perdeu 6 parentes soterrados. A gente não está aqui só pelos nossos, está pelos dos outros também, né? Que talvez muitos estejam por aí, né? Que a família não está aqui para recebê-los, né? Então é bastante complicado. Ney Brás mostra a foto da irmã de 46 anos que está desaparecida e dos 3 sobrinhos que morreram soterrados e já foram sepultados. Outros 3 sobrinhos seguem desaparecidos. Enquanto ela não aparecer, no caso a última vítima, que é a minha irmã, eu vou acreditar até no último momento. Porque a gente acredita que aquilo que o homem pode explicar não é milagre, mas aquilo que o homem não pode explicar aí que sim é milagre. Mais de 80 profissionais atuam nas buscas na Barreira do João Guarda. Eles contam com a ajuda de 5 retroescavadeiras em um trabalho que não para. A corporação deslocou o comando para esta comunidade para ajudar nas buscas. Os esforços são para que a gente tenha os cães, que eles estão aí, inclusive, fazendo as buscas, eles sinalizam uma área. E ali a gente procura indícios da presença humana. E esses indícios são checados, são vasculhados, para que a gente tenha a retirada de todo o material e continue ali, pelo menos, sinalizando o ponto e avançando para que a gente localize as vítimas. Aqui no João da Guarda há várias casas que são pontos de apoio. Nós estamos em uma delas que, por exemplo, está guardando várias cestas básicas, roupas, doações que não param de chegar. A casa é da filha da dona Lúcia. Dona Lúcia, vem conversar com a gente aqui rapidinho. Sua filha está trabalhando, a senhora está preparando um cafezinho para o pessoal, né? O que para a senhora significa poder ajudar, já que tanta gente conhecida está sofrendo nessa tragédia? Então, a gente está ajudando da maneira que a gente pode, né? A gente cedeu a casa para o pessoal, os repórteres, né? E a alimentação chegando, as comidas, as marmitas para os bombeiros, né? Os militares e a população que ajudou muito, né?
Aí a gente liberou a casa, o banheiro, entendeu? Para a população ali. É o que a gente pode fazer, né? No momento de muita tristeza, que tem muitas famílias soterradas ainda. É de muita tristeza mesmo. E o corpo do cabo Maciel de Souza Batalha, do Corpo de Bombeiros, foi encontrado no Morro do Macaco. Hoje, a corporação completa 140 anos e vai enterrar um de seus heróis. Continência ao cabo Batalha, sem tiro, apresentar, armar. Pode passar, pode continuar com ele. Descansar, armar, descansar. Cabo Batalha. Depois de quase 7 dias ele foi localizado. Muito trabalho das equipes, quase 1000 bombeiros participaram. Um momento muito triste, porque ele levou ferro e fogo o juramento que ele fez. Ele foi um herói. Defendeu a sociedade. O cabo Batalha morreu honrando a farda e o seu juramento, tentando salvar 2 vidas. Aliás, antes do segundo deslizamento, no qual ele acabou sendo soterrado junto com outro bombeiro que já teve também o corpo encontrado, ele tinha conseguido tirar das casas, ele junto com outro bombeiro, 40 pessoas. Um verdadeiro herói. O cabo Batalha tinha 46 anos, era de Juiz de Fora, Minas Gerais, filho de Ismael e Maria, casado com a Vanessa e pai da jovem Daiane. Estava no Corpo de Bombeiros há 20 anos e 9 dias. O corpo do bombeiro será enterrado no cemitério da Consolação e Vicente de Carvalho ainda nesta manhã. E a Prefeitura do Guarujá vai realizar contratações emergenciais para ajudar na recuperação da tragédia. O anúncio foi feito em entrevista coletiva pelo prefeito Walter Suman, que avaliou a tragédia como a maior da história do Guarujá. 500 pessoas vão ser contratadas por meio de concurso para atuar no auxílio às equipes que trabalham na recuperação do município. O edital deve ser divulgado na próxima quarta-feira. O período de contratação vai ser de 6 meses, com remuneração de um salário mínimo. Já existe uma disposição legal no nosso ordenamento municipal, tá? Na Lei 135, e em situações de calamidade a gente pode estar contratando de forma emergencial. Isso vai ser precedido de um processo seletivo simplificado. Essas regras vão estar estabelecidas num decreto que o prefeito vai estar publicando na quarta-feira, onde vai estar os locais de inscrições, os critérios para fazer ser beneficiado por esse programa, e as demais regras normais pertinentes a essa ação. 3 milhões de reais foram liberados para ajudar na segurança alimentar das famílias. A cidade registra 336 desabrigados. 216 moradias já foram interditadas pela Defesa Civil. Um programa de locação social em conjunto com o governo do estado também foi anunciado pelo prefeito. Vão ser liberados por família em torno de R$ 800 por mês até o fim do ano. E em Santos, as famílias que perderam tudo estão sendo acolhidas em abrigos. Um deles é o da Vila Criativa, na Vila Progresso. A repórter Bia Lopes foi até lá ver como estão os sobreviventes da tragédia. A Vila Criativa, que foi projetada para atender os moradores da região nas mais diversas atividades físicas e educacionais, agora abriga 105 pessoas dos Morros de Santos que perderam tudo depois do temporal que atingiu a região. Da cozinha industrial que já existia para os cursos, saem todas as refeições das crianças e adultos. Tiago é carpinteiro. Veio do Nordeste para Santos em busca de trabalho e há 7 anos morava no Morro São Bento. Agora ele está provisoriamente no abrigo com a mulher e o enteado. Você vendo tudo desmoronando, tudo indo abaixo, a gente batalhou bastante lá. Tem uns 7 anos que eu moro aqui, né? Então, aí fica complicado, entendeu? Se não fosse o apoio aqui da Vila Criativa, do Wesley aqui, e do pessoal daqui ter recebido a gente muito bem, nós estaria na rua, né?
Ingrid estava com o marido e o filho, que é especial, de 4 anos, quando ouviu o barulho ainda de madrugada e decidiu sair de casa. Amanheceu o dia, deu umas 5 horas da manhã que já amanheceu, já arrumei os documentinhos dele, falei pro meu marido ficou um pouco teimoso, não quis vir, eu falei, eu vou pelo meu filho, que ele é especial, eu não posso ficar com essa criança aqui porque é muita umidade e choveu muito, pingou muito dentro de casa. Toda a região se solidarizou com a situação vivida pelas famílias, principalmente as comunidades dos morros. Maria das Graças é moradora da Vila Progresso e agora disponibiliza tempo para ajudar quem mais precisa. Estou na cozinha, né? Auxiliando lá na cozinha, mas assim que a gente acaba depois da cozinha, a gente já vai fazer outras coisas. A gente está separando os alimentos, né, que estão chegando e auxiliando aqui na cozinha. Graças a Deus a gente tem bastante voluntário, estou voluntária aqui já sou, toda vez que tem eventos aqui eu já sou voluntária, né? Então agora que aconteceu isso, né, a gente precisa ajudar. A população que ainda quiser ajudar pode doar alimentos, itens de higiene pessoal e roupas íntimas de qualquer tamanho. A orientação é procurar o Fundo Social de Solidariedade, que irá direcionar os itens aos abrigos de acordo com a necessidade. Nós estamos acolhendo todas as famílias que precisam de acolhimento em todas as nossas 7 unidades. No total hoje são 220 pessoas, um total de 57 famílias que estão aí nesses locais de acolhimento. Todos os locais funcionam com todas as refeições, toda a parte que envolve as doações. Hoje nós procuramos centralizar esses pedidos no Fundo Social de Solidariedade, que acaba fazendo a distribuição em cada um desses pontos. Para os moradores, o amanhã ainda é incerto. A única coisa que eles buscam agora é esquecer o pesadelo daquela noite. A esperança é um auxílio, um olhar assim especial para a gente reconstruir a nossa vida. Reconstruir, ter o nosso lugarzinho seguro, sabe? Ficar longe de perigo, ficar longe de pedra, sabe? Assim, esquecer aquele pesadelo. E a Defesa Civil de Santos segue em alerta para risco de novos deslizamentos. Os esforços são para que os moradores das áreas atingidas pelo temporal não voltem para as casas interditadas. Os morros da cidade estão em situação de risco. Apesar da melhora do tempo, o solo permanece encharcado. São previstas pancadas de chuva sempre para o final da tarde e início da noite e o risco continua, porque o solo, além do solo estar encharcado, há muitas cicatrizes dos escorregamentos, muita instabilidade nas encostas, muita moradia já afetada. Então nós reiteramos que as pessoas não devem voltar para suas casas. A Defesa Civil está retornando aos locais vistoriados, demarcando, sinalizando, né, deixando marcado de forma visual para que as pessoas não retornem para suas moradias que foram desocupadas. Não existe previsão para retorno. Não deve voltar nem para retirar o objeto sem consultar primeiramente a Defesa Civil. Não tem que voltar. Do mesmo jeito que poder público não pode fechar os olhos para as ocupações irregulares, a partir do momento que Defesa Civil entra em ação e interdita uma residência, não volte. A interdição significa que você voltar, você está assumindo o risco de perder a própria vida no caso de um temporal ou de uma nova chuva. Aqui em Santos, cerca de 800 pessoas já deixaram as casas nas áreas de risco. E a orientação, o pedido do poder público é para que não voltem. Quem não tiver para onde ir, deve procurar a Secretaria de Assistência Social dos 2 municípios, que os abrigos estão prontos para receber famílias inteiras. E depois do temporal, moradores do Morro Santa Maria, também aqui em Santos, estão reclamando de que a água que sai das torneiras está suja. O repórter Fabiano Roma está no morro e tem mais informações. Fabiano, bom dia. Teve morador que passou mal e precisou de atendimento médico, foi isso? Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para quem nos acompanha pela Santa Cecília TV. Foi isso mesmo, Nathalie. Teve gente que bebeu a água aí e passou mal, tá na UPA, tomando soro. A situação não está muito boa, não. A gente está aqui no Morro Santa Maria e eu estou chegando na casa da Dona Angélica, que já está aqui esperando a gente. Bom dia, Dona Angélica. Como é que está a senhora?
Tudo bem, na medida do possível, tudo bem. Agora, como é que está a água daqui na sua casa? A água daqui da nossa casa, não nossa casa, de todos os moradores do Morro Santa Maria, é preocupante, entendeu? Tá um sistema de calamidade pública. Então, a gente está pedindo apoio da Sabesp, dos órgãos... Quem toma conta dessa história, né? Entendeu? Para que ajude a gente, ajude os moradores daqui do Morro Santa Maria, porque ele não abastece só o Santa Maria, abastece o Morro Nova Sintra, enfim, outros morros também. Então a gente pede ajuda encarecidamente, entendeu? Eu fiz o teste da água. Isso que eu ia falar. Vamos fazer o teste para a gente mostrar para o nosso telespectador como é que está a água aqui na casa da Dona Angélica. O celular tocou aí, não tem problema não. A Dona Angélica é uma pessoa ocupada, né, Dona Angélica? Sim. Pega um pouquinho de água aí pra gente fazer o teste, olha só. Ela vai pegar água da torneira. Água da torneira. Ela pega um pouquinho da água da torneira. Assim que a água já vem um pouco barrenta, a água não está totalmente líquida, entendeu? Ela já está um pouco barrenta. Quando a gente pega, ó, tô pegando a água da torneira, certo? E agora eu vou pegar água... Traz aqui pra gente... Peraí, vamos movimentar um pouquinho. Essa aqui é da torneira, vai ficar desse lado. Pega um pouquinho da do filtro, Dona Angélica. Olha só. Essa é a do filtro. Filtro de barro que ela comprou. Agora a gente vai pingar um reagente químico que indica a qualidade da água. Pinga aí. 1, 2, 3 gotinhas. Aqui eu vou pôr na água do filtro. Olha só. Dá para ver na hora, né, Dona Angélica? Essa aqui é a água da torneira, o reagente aí indicou que tem alguma coisa errada. Olha a cor que ficou esse negócio. E na água do filtro, o Márcio Periquito está mostrando para a gente aqui, na água do filtro não aconteceu nada. Aí eu te pergunto, Dona Angélica, beber essa água não dá, né? E há quanto tempo que está assim? Olha, isso daí já vem acontecendo já há um tempinho. Há mais ou menos uns 20, 25 dias atrás. Nós notamos coceira no corpo, entendeu? A maioria das pessoas, quando toma banho, irritação na pele, constante. Mas até então, nós nos suspeitávamos da água. Quando foi, enfim, que nós moradores resolvemos fazer esse teste. E tomamos a conclusão que, enfim, a água está contaminada. Agora, é o seu sobrinho que está na UPA, não é? Não, meu sobrinho ele está na UPA, foi para a UPA ontem, voltou hoje novamente, está tomando soro, é uma dor abdominal constante que ele está tendo, não só ele como as outras famílias também que estão aqui, é coceira no corpo, ânsia de vômito e até febre. Ontem eu comprei o galão de água, a gente está usando, eu não tenho condições, muitas famílias não têm condições de comprar água, né? Então a gente está pedindo encarecidamente o apoio, a atenção da Sabesp. Tá certo, Dona Angélica. Muito obrigado por ter recebido a gente aqui na sua casa. Agora, teve outros moradores do morro que vieram aqui na casa da Dona Angélica para reclamar também. Tá aqui o seu Brigidi. Seu Brigidi, sua casa fica aqui pertinho? Pertinho aqui em cima da subida aqui. A água tá ruim também? Aí minha esposa tomou, aí depois foi que eu vi, né, que era água. Aí deu uma dor nela assim na boca do estômago. Aí eu digo, pô, leva pro médico. Aí levamos, aí passaram o remédio, beleza, mas ó, a água tá... A água não dá, né, seu Brigidi? Não dá, de jeito Tem a Dona Célia, chega pra cá, Dona Célia. Tá ali o Johnny também, chega pra cá, Johnny. Só pra vocês aparecerem. Dona Célia, a situação tá ruim mesmo, né? Tá horrível. E não é só a água, não. Infelizmente, o Santa Maria, os morros, é um lugar assim, abandonado. Porque os políticos só vêm aqui na época de eleição. Fora isso, é barreira caindo, porque isso já era tragédia anunciada, é esgoto a céu aberto, é falta de coleta da rua, as crianças ficam no meio da rua esperando a condução debaixo de sol e tudo isso mais. Quer dizer, estamos abandonados. Tá certo, Dona Célia. Obrigado pela sua participação. Tá dado o recado dos moradores aqui do Morro Santa Maria. Vou pedir para a gente voltar aqui, para a gente encerrar, Nathalie, com essa imagem aqui. Olha a água que pingou o reagente, a cor que tá, e olha a água filtrada, a cor que tá. Realmente, fica aí o nosso pedido à Sabesp que venha com urgência aqui no Morro Santa Maria para verificar a qualidade dessa água, que para beber, impossível. Tomar banho, nem pensar. Nathalie, é com você. Obrigada, Fabiano. Nós tentamos contato com a Sabesp, estamos esperando um retorno da Companhia de Saneamento responsável por ofertar à população de Santos e também da maior parte das cidades da nossa região água com qualidade. De fato, uma água onde você pinga um reagente químico e fica da cor da cor que essa ficou, não dá para beber, muito menos para tomar banho. É preciso, sim, uma atenção especial
para os moradores lá do Morro Santa Maria. Confira agora a previsão do tempo para toda essa terça-feira. Em Santos, o dia amanhece ensolarado e o aumento de nuvens pode ocorrer no decorrer do dia. Máxima de 31 e mínima de 23 graus. As temperaturas no Guarujá também ficarão entre 23 e 31 graus. O dia será parcialmente nublado e sem chuva. Em Cubatão, tempo bom e sol com poucas nuvens. A mínima será de 23 e a máxima de 31 graus. A terça-feira será parcialmente nublada em São Vicente e as temperaturas giram entre 23 e 31 graus. Com máxima de 32 e mínima de 23 graus, Praia Grande terá um dia ensolarado com poucas nuvens. O mesmo cenário acontece em Mongaguá, onde o sol aparece e as temperaturas ficam entre 23 e 32 graus. E mais da metade dos brasileiros está acima do peso e 20% dos adultos estão obesos. Neste mês de combate à obesidade, o Ministério da Saúde alerta para a importância dos hábitos saudáveis e o risco de doenças que podem ser prevenidas. Este representante comercial de 52 anos decidiu mudar de vida quando chegou a pesar quase 180 quilos. José Luiz foi ao médico e fez a cirurgia bariátrica. Em apenas uma semana, já perdeu 11 quilos. O que você sentia antes da bariátrica? Estou sentindo cansaço físico interminável, não dormia direito, entendeu? Já sentia pressão alta, dor nas pernas, conseguia caminhar muito, já doía. E problema também fígado, por isso que eu resolvi fazer a cirurgia. O médico Joaquim Guimarães Neto fez a cirurgia em José Luiz. Ele explica que a bariátrica é indicada para certos casos de obesidade, problema que atinge 20% dos adultos no país. É importante dizer que todo obeso ele tem problemas de saúde. Então aquele papo que é um gordinho, mas é saudável, isso não existe. Na verdade, a pessoa quando está acima do peso, ela tem todos os seus órgãos em sofrimento. Então, o coração tem que bater com mais dificuldade para compensar o excesso de peso, assim como o fígado, o pulmão, articulações. E com isso, em média, uma pessoa que é obesa mórbida vive de 8 a 12 anos a menos. A parte estética, logicamente, é importante, mas acaba sendo um bônus do procedimento. O cirurgião alerta para a importância da mudança nos hábitos alimentares e estilo de vida para manter o peso adequado. Mastigar bem o alimento, fracionar a dieta, fazer boas escolhas. Quando a gente é operado e não faz e não segue o que o procedimento nos impõe, muitas vezes a gente fica desconfortável e com isso a gente acaba se corrigindo. A nutricionista Aline Barreiros recomenda menos produtos industrializados de carboidratos e mais verduras, legumes e frutas nas dietas para manter o peso ideal. Os hortifrutos eles têm que ser a base da nossa alimentação, justamente por ele conter vitaminas e minerais e substâncias que ajudam no emagrecimento e também na manutenção da nossa saúde. E aí a gente encontra um equilíbrio entre os outros grupos, porque hoje o que acontece, a gente come muito carboidrato e pouco dos hortifrutos. E o suspeito da morte de um policial militar em Bertioga, apontado como chefe do tráfico na cidade, foi morto em confronto com policiais do BAEP, o Batalhão de Operações Especiais. Esse é um dos destaques do Santa Portal. Policiais que faziam uma operação de combate à criminalidade no bairro Chácaras, em Bertioga, receberam uma denúncia de que os envolvidos na morte do policial militar Gledson Silva de Guzmão estariam em uma casa. Os policiais foram até o imóvel apontado e, quando chegaram, foram recebidos por William de Souza Gonçalo, que passou a atirar nos PMs. Esse que você está vendo aí na tela é o suspeito de chefiar o tráfico na cidade. Ele acabou sendo atingido por um dos disparos e não resistiu. Para acessar essas e outras reportagens, basta entrar no santaportal.com.br. E agora a gente vai com informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 6 embarcações. O tempo de espera do lado de Santos é de 20 minutos e do lado do Guarujá é de 35 minutos. Já tivemos
Dias mais tranquilos aí na travessia de Balsas, a capacidade de veículos é de 560 veículos por hora. Do lado do Guarujá, a gente vê uma fila razoavelmente extensa. Em São Sebastião e Ilhabela, são 5 embarcações, 30 minutos de cada lado. Santos e Guarujá, como eu disse, 6 embarcações. Bertioga, Guarujá, 30 minutos de cada lado, uma embarcação. Lá no Vale do Ribeira, nas travessias de Iguape, Jureia, Cananéia, Ilha Comprida, Cananéia e Continente, uma embarcação em cada um desses trechos. Tempo bom em todas essas regiões, 30 minutos de cada lado. Em Santos e Vicente de Carvalho, operam 3 barcas e são 12 minutos de espera. No sistema Anchieta Imigrantes, o Planalto da rodovia Anchieta apresenta lentidão em direção à capital paulista do quilômetro 20 ao 17 e do quilômetro 13 ao 10. A rodovia dos Imigrantes também apresenta lentidão no mesmo sentido do quilômetro 16 ao 14. E atenção, a pista sul da rodovia Anchieta está bloqueada no trecho de serra entre o quilômetro 40 e o 55 para obras. Durante este período, os motoristas com destino ao litoral devem utilizar a pista norte da Anchieta e sul da Imigrantes. O tempo está bom e a visibilidade é boa. A operação neste momento é de 5x3. No próximo bloco, bate-papo com os nossos convidados. Vamos falar de meio ambiente em Cubatão e em São Vicente. Não saia daí. Até já. O descarte irregular do lixo eletrônico é um problema mundial. Os elementos químicos são absorvidos pelo solo e, consequentemente, atingem rios e mares. Se você quer fazer este descarte e não quer prejudicar o meio ambiente, aqui na região existe uma entidade que recicla 12 toneladas por mês deste tipo de material e ainda busca na sua casa. No escritório onde a Liliane trabalha, tem vários eletrônicos que estão quebrados. Teclados de computador, peças de máquinas copiadoras, estabilizadores de voltagem. O que fazer com tudo isso? Eu descarto no lixo normal, se tem algum lixo específico para esse tipo de produto, né? Estou na dúvida, não sei o que fazer. Em todo o mundo, são geradas, por ano, 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Esse número foi divulgado em 2019 durante o Fórum Econômico Mundial. Mas o que mais assusta é que, segundo a pesquisa, apenas 20% desse total são reciclados. E o que assusta mais ainda é que, se nada for feito, a projeção diz que daqui 30 anos vão ser geradas, por ano, 120 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Então, se o índice de reciclagem não aumentar, tudo isso acaba indo para a natureza. Estamos no centro de reciclagem da Fundação Setaporte. Aqui são recebidos por mês 12 toneladas de equipamentos eletroeletrônicos. Tem desde ferro de passar, geladeira, aparelhos de DVD, TV, computador e rádio. Tudo passa por uma triagem. O que pode ser recuperado vai para a mão dos técnicos e depois é revendido. O que não dá para arrumar tem o destino correto. Alumínio, cobre, metal, essas coisas, e a gente separa. No caso, o descarte correto, o que é? Tudo que é placa, essas coisas, tudo vai para uma empresa, onde que ela tem certificado, tudo certinho. Não vai para a natureza nada, né? Nunca, jamais. O Setaporte recebe e também vai buscar os aparelhos na casa de quem quer fazer o descarte correto. É só entrar em contato. 3221-2546, situado aqui na Avenida Conselheiro Neves, número 85, Centro. Contei para a Liliane, que a gente viu no começo da reportagem, sobre o centro de reciclagem. Agora, ela já sabe o que fazer com esse monte de coisas. Está disposta a ligar para eles? Ah, sim, ótimo. É muito bom, né? Saber que vai ser descartado de forma correta e não prejudicando o meio ambiente, que isso é muito importante, né?
E pegando o gancho desse assunto, a gente começa o nosso bate-papo de hoje. Está comigo o secretário de Meio Ambiente de Cubatão, Alan Clemente, e o vereador de São Vicente, Gustavo Palmieri. Você que está em casa pode e deve interagir conosco pelas nossas redes sociais. A nossa fanpage é facebook.com/santaportal, onde a gente também está simultaneamente ao vivo com o nosso jornal. E você também pode participar através do nosso Instagram, que é o @santaportal, e tem também o nosso Twitter, que é o @santaportal1. Se quiser mandar uma mensagem para os nossos entrevistados ou alguma pergunta através do nosso WhatsApp, também pode. O telefone é o 98228-8219. Alan, vou pegar o gancho dessa reportagem, que é de extrema importância quando a gente fala de preservação do meio ambiente, a destinação correta do lixo, ainda mais lixo eletrônico. Em Cubatão, como é que é feito esse processo de conscientização com a população? Porque é verdade que muita gente não sabe o que fazer com o eletrônico que, de repente, para de funcionar ou deixa de ser usado dentro da sua casa. Realmente, bom dia. Agradecer a oportunidade, né, de estar trazendo as questões do meio ambiente para cá, para o Santa Cecília. No que tange a questão do lixo eletrônico, a gente percebe até pela reportagem que a questão do cidadão, né, que está em casa, saber a destinação correta, que existe o serviço, que é a grande dificuldade, né? Sim. E apesar de nós termos o convênio com a Setaporte mesmo, nós temos em pontos distintos lá nos próprios públicos disponibilizadas umas caçambas que recebem, os contentores, né, melhor dizendo, que recebem esse material eletrônico e é destinado para a Setaporte. Porém, a necessidade é isso, de campanhas constantes, para que a população sempre tenha ciência de que há um local adequado para destinar e que há a efetividade do serviço, né, que ele vai se dispor a levar, porém a destinação é correta e tal. Eu acho que falta isso, sensibilizar a população, né, do que ocorre mesmo. Falta educação ambiental, né, Gustavo? Quando a gente para pensar que a gente tem um serviço que está à disposição, que você, se não puder, eles até vão até a tua casa e mesmo assim a gente tem um volume extremamente baixo de reciclagem do ponto de vista de materiais eletrônicos, apenas 20%. A gente imaginar que 80% desse volume vai para a natureza, falta educação ambiental, né? Verdade, Nathalie, bom dia estar aqui com vocês, bom dia a todos da Santa Cecília, bom dia meu amigo Alan, secretário de Cubatão. É assim, falta muita consciência mesmo ainda ambiental de reciclagem. A gente entende que por mais que a gente faça educação, por mais que a gente tente passar isso à frente, o ser humano ele precisa entender que isso vai fazer mal para ele mesmo. Sim. Né? Ele tem que entender que hoje ele está se livrando de um problema, mas esse problema pode voltar para ele. Pode não, vai voltar, Vai né? voltar. Com isso, a gente tem sim, em todas as prefeituras aqui, a gente tem um grupo muito coeso de secretários de meio ambiente aqui da Baixada Santista, onde a gente luta muito para aumentar a reciclagem como um todo, não só dos lixos eletrônicos, mas como a reciclagem como um todo. Infelizmente, a reciclagem é muito baixa, ela como um todo em todas as cidades da Baixada Santista. Essa é a nossa luta, aumentar a reciclagem para a gente ter um mundo melhor lá na frente. A gente vai falar de reciclagem um pouquinho ainda durante o nosso bate-papo, mas eu quero aproveitar a presença de vocês, porque durante todo o nosso primeiro bloco a gente ainda segue na cobertura da tragédia que atingiu principalmente 3 cidades da nossa região. São Vicente foi uma dessas cidades. Você hoje voltou para a Câmara, mas na semana passada ainda estava secretário de Meio Ambiente e Defesa Civil. Nós temos em São Vicente 10 residências interditadas e lá tivemos 3 mortes. O apelo das defesas civis como um todo é para que essas populações que estão nas áreas de risco e que tiveram as residências interditadas não voltem para esses locais. Mas nem sempre isso acontece, Gustavo. Por que você que viveu essa experiência de tão perto, por que as pessoas têm tanta dificuldade de acreditar que aquele aviso de interdição é um resguardo para a sua vida? Felizmente, Nathalie, as pessoas elas estão dentro da sua casa, onde elas acham que é o seu abrigo. E aí, por mais que aconteça uma tragédia como essa, a gente está vendo o Guarujá, ainda está dentro dessa tragédia, São Vicente e Santos aí já diminuiu bastante, mas ainda continua em sinal de alerta, e elas entendem que ficando dentro de casa elas estão protegidas. Mas se está interditada, a Defesa Civil foi lá com geólogos, pessoas capazes de entender que tem um risco sério ali, eles têm que sair da casa deles e nem voltar. Muitos estão voltando. Por mais que a gente está lá... E a gente vê que o solo ainda, apesar do tempo bom, graças a Deus,
a gente vê que o solo está extremamente encharcado ainda, né? Está muito instável, Natália, está muito instável ainda, porque a água, quando a gente vê, ela vem por baixo da terra. O que a gente vê quando seca com o sol, por cima. Mas por baixo ainda pode ocorrer novos deslizamentos. Isso aí, até abril, a gente tem aí, a Defesa Civil já passou para todos que até abril teremos grandes chuvas ainda. Então, vamos tomar conta da sua família, tomar conta de você mesmo. E não vamos voltar para casa nesse momento. Tá? Então, procure os abrigos. Todas as cidades que têm desabrigados têm abrigos pertinentes, têm alimentação, tem tudo aquilo que tem o conforto da sua casa. Com certeza não tem aquele amor e carinho da sua residência, mas tem o amor e carinho de muitas e muitas pessoas que estão lá como voluntários. Isso eu quero deixar bem claro. E assim, o tempo que a gente passou lá, quase uma semana, às vezes sem comer, sem dormir, às vezes aí com o psicológico abalado, pessoas de todos os lados vêm lá solidários, tanto aos bombeiros, à Defesa Civil e aos funcionários de prefeitura, cuidando muito bem dessas pessoas para que consigam fazer o melhor naquele momento. Agora, a gente tem, e quando eu falo a gente, eu digo poder público, tá? O poder público aqui da nossa região, embora não seja um problema só da nossa região, tem um desafio muito grande, que é tirar as famílias dessas áreas de risco, né? Por uma questão de déficit habitacional, que é histórica na nossa região, permitiu-se por muito tempo que famílias ocupassem encostas de morros, né? E a gente sabe que em encosta de morro, a única coisa ou o único ser que deve viver são os bichos e os passarinhos. Porque quando chove, o solo fica encharcado e a natureza reage. Em Cubatão, a gente teve uma experiência muito exitosa, que foi a retirada daquelas famílias da Cota 200, que hoje vivem num conjunto habitacional e que, se lá estivessem na semana passada, certamente teriam vivido uma situação muito mais caótica. Qual é a receita, se é que existe uma receita, na opinião de vocês, para que a gente, na nossa região, um levantamento prévio mostrou que 64 mil pessoas vivem em área de risco em toda a nossa região? Qual é a saída para que se encontre um denominador comum? Porque ano que vem vai voltar a chover, ano que vem as chuvas final de fevereiro e começo de março, elas já são em maior intensidade, é o fim do verão, para que a gente não volte a viver essa situação que hoje causa na gente uma certa indignação, porque a natureza deu alertas por quase 100 anos. E a gente, o homem, vem ignorando esses alertas. O que precisa ser feito, na opinião de vocês? Alan? Olha, você citou bem o projeto lá da Cota 200, né, que é o projeto da Serra do Mar. Uma grande característica ali que eles promoveram é a readequação da drenagem. Isso diminuiu, né, a questão da erosão do solo, apesar de ainda haverem lá residências, teve uma melhora de 30% da questão da recomposição vegetal. Sim. E adequar a drenagem. Tirar as moradias que ofereciam risco, né, eminente de queda, de escorregamento. Isso aí mitigou o risco. Hoje, mesmo Cubatão teve 120 milímetros, mais ou menos, de chuva, né, no índice pluviométrico. Porém, na Cota 200 não teve escorregamento. Nós tivemos nos pilões. Apesar que pegou um morro que era... O morro que escorregou era sem ocupação. Ele era natural, que escorregou mesmo. E tivemos a questão do alagamento abaixo, né? E na Morro da Mantiqueira tivemos um problema lá também, pegou algumas residências, mas sem vítimas. Graças a Deus, Graças a Deus, Como resolver, Gustavo? Eu entendo que, assim, os municípios eles têm que se fortalecer em políticas públicas, principalmente voltadas a esse déficit habitacional, mas não depende só dos municípios, depende principalmente do Estado e Federação. O PDUI é um dos principais aspectos do PDUI é a habitação, né? É isso aí. Se a gente conseguir ter uma política pública voltada para as habitações, conjuntos habitacionais e retirar essas pessoas das regiões de risco, com certeza a gente vai mitigar muito os riscos eminentes a essas pessoas. E ano após ano, a gente tenta, a gente luta como poder público a não ter essas invasões, mas infelizmente nós estamos perdendo essa guerra. Né? A tendência, a gente acha que hoje foi uma grande tragédia, mas se a gente continuar dessa forma, a tendência é piorar. Né? Então a gente tem que abrir os olhos do governo federal, do governo estadual, para a nossa região da Baixada Santista, por forma do Condese, por forma de políticas públicas mesmo voltadas habitacionais, porque senão as tragédias vão ser maiores. E vão se repetir. Vão se repetir. No ano que vem, com certeza. Sem falar
do prejuízo ao meio ambiente que causam essas ocupações irregulares. Quando a gente vai elencar, só para o telespectador em casa imaginar, Alan, quando a gente pensa em ocupação irregular, a gente tem ligação de esgoto irregular, a gente tem ligação de energia irregular e água irregular. Isso tudo impacta no meio ambiente, né? Impacta, e às vezes a pessoa entende que estão invadindo lá em Cubatão e o problema não é de Santos, que a balneabilidade das praias é diretamente prejudicada. Então o problema é regional, tem que ser tratado, como o Gustavo falou, de modo regional. A questão da fiscalização é muito difícil, né? Porque são áreas extensas, o efetivo é pequeno, tem várias coisas que lutam contra, assim, crime organizado, são ameaças, é difícil, o efetivo, como disse, é pequeno da prefeitura. Nós temos instituído no município uma comissão, né, que é combate de ocupações irregulares, tem as ações, vai lá, desmobiliza as construções irregulares, quando tem essa possibilidade, né, que já não está ocupada, caracterizada. Até o Ministério Público muitas vezes intervir, até para algumas vezes que o morador fique, e é bem complicado a questão também jurídica, né, disso, a ação. Mas o município está sempre trabalhando, é que ele não dá conta, o número de construções é muito grande. E fiscalizar é difícil, né? A rapidez com que a ocupação irregular, por isso que muita gente me para na rua e pergunta assim, mas é só tirar de lá. Não é simples, não é um processo simples. Você tirar uma pessoa, depois que ela ocupa, não é tão simples assim, né, Gustavo? Com certeza não é simples, né? Porque você está lidando com vidas ali. Por mais que eles estão ali invadindo, muitos que estão ali, eles não querem estar ali também. Claro. Eles estão ali por força maior, que ele não tem onde morar, tudo isso. Mas como muito bem o Alan falou, tem crime organizado no meio, que vende essas áreas, vão lá, fazem loteamentos, tudo isso, e aonde o poder público, quando ele começa a querer agir, ele tem esses entraves, né? E o maior entrave hoje é a burocracia do nosso sistema público, que a gente precisa tirar essa família, onde eu vou colocar essa família se eu tirar de lá, como que eu vou manter um aluguel social, tudo isso pensando sempre em resguardar a família deles mesmo, a vida deles. Claro. Mas no final, hoje nós estamos perdendo essa guerra. A gente vai para um rápido intervalo, no próximo bloco a gente segue falando sobre ações de meio ambiente em São Vicente e também em Cubatão. Não saia daí. Estamos de volta, agora são 8 horas e 47 minutos e a gente está chegando ao último bloco do Bom Dia Cidades desta terça-feira, mas ainda dá tempo de interagir conosco, com os nossos convidados. Estão aqui comigo o secretário de Meio Ambiente de Cubatão, Alan Clemente, e também o vereador de São Vicente, Gustavo Palmieri. Você pode e deve interagir conosco na nossa fanpage, facebook.com/santaportal, no nosso Instagram, @santaportal, e também no nosso Twitter, que é o @santaportal1. Não esquece do nosso WhatsApp, eu vou repetir, 982288219. Pegando o gancho das ocupações irregulares, uma outra questão que preocupa muito e que afeta diretamente o meio ambiente é a questão do saneamento, né? Como é que está em Cubatão a questão do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico, secretário? Olha, nós ficamos sem o contrato regular com a Sabesp por quase 10 anos, né? Teve essa questão de estar readequando aí o plano, que nós não tínhamos um plano formalizado, elaborado, né? Foi uma luta, tem a Comissão Municipal de Saneamento Ambiental, com colaboração da Sabesp, elaboraram esse novo plano, né? Fizemos audiência pública, eu tive de apresentar até então a audiência pública, foi aprovado. Para isso, depois, a segunda fase foi a questão da audiência pública para apresentar o contrato e as suas minutas, os seus anexos. Também foi aprovado e nós estamos caminhando para a assinatura do contrato e assim a regularização dos serviços. A Sabesp, é importante dizer isso, apesar dela ter as dificuldades dela, até por não ter o serviço regular no município, mas ela nunca deixou de atender. Ela nunca deixou de atender. Dentro das dificuldades que tinha, até pela falta de regularização, né, do serviço, ela sempre atendeu. Temos alguns problemas pontuais, estão no bojo do novo contrato e vamos regularizar toda a questão. Teve muito problema com pavimentação no município, causado pela Sabesp, está no bojo do novo contrato e então vamos regularizar essa questão do município de pavimentação também, que é
indiretamente, né, do serviço. Sim. E a expansão, a previsão da expansão com atendimento no esgoto, né? Que é fundamental quando a gente pensa não só em meio ambiente, mas em saúde também, né? A gente está falando do impacto na rede pública de saúde também. Sim. Os problemas de saúde é evidente, né? Quem habita um local sem o saneamento adequado fica mais doente, doente. E o que acontece? O custo com a saúde é muito mais caro que o custo de tu regularizar o serviço de saneamento. Sem dúvida. Então, a gente está correndo atrás do problema, esperamos aí que a área factível, né, de atendimento que a Sabesp aponta é quase 90% do município hoje, e esperamos alcançar isso, né? Apesar do contrato ser a previsão de 30 anos, mas o prefeito ele tem sido bem incisivo na questão de levar a água e o sistema de esgoto junto. Não só atender só com água e o esgoto ser secundário, né? Então precisa caminhar junto, né, Gustavo? A água e saneamento precisam estar juntos. Com certeza, porque se você faz o descarte regular desse esgoto, impacta, como vocês bem falaram, na saúde. Então as pessoas ficam aí com diarreia, com vômitos e gasta todo aquele dinheiro da saúde, crianças ficam internadas, idosos acamados. Com isso o dinheiro que você poderia estar lá suplementando dentro da saúde, você utiliza aí e vai embora sem você conseguir fazer o investimento que é muito menor investimento em saneamento básico. São Vicente hoje está investindo bastante junto com a Sabesp, né? São Vicente, todos sabem que são divididos em duas áreas, a área insular e a área continental. Hoje a Sabesp está lá amplamente fazendo a rede de drenagem de esgoto de toda a área continental. Então tem 2 grandes projetos, né, que estão na cidade, onde vão chegar aí passar dos 90 e poucos % de saneamento básico na cidade. Com relação, vamos voltar a falar um pouquinho de reciclagem, Alan. A Cubatão, ela tem empresas de logística portuária instaladas na sua região e tem o parque industrial, né? Onde estava onde está a antiga Usiminas. Como é que a prefeitura fiscaliza para que essas empresas não poluam o meio ambiente? Olha, a questão da fiscalização, bem específico, vamos falar do que é passivo de reciclagem. Nós temos um convênio, né, que temos uma associação de catadores. Todo o resíduo passivo de reciclagem da indústria é encaminhado para essa associação e lá ele se promove a reciclagem do material. E as indústrias mandam para a Secretaria do Meio Ambiente essa documentação de destinação adequada, mandam o volume que eles estão destinando para a associação. De relatório. Então, sim, tem um plano de gestão de resíduos que é enviado para a Secretaria do Meio Ambiente. Nós fazemos esse acompanhamento na questão do resíduo sólido, né? Agora a questão de contaminantes líquidos, orgânicos colorados, hidrocarboneto, fica mais hoje a CETESB que faz esse Mas atendimento. Há essa comunicação entre CETESB e município? Todo dia nós conversamos. Nós estabelecemos um contato direto para... A conversação tem que ser contínua, né? Senão perde o timing do que é estabelecido. Lá em São Vicente a gente não tem um grande parque industrial nem empresas portuárias, mas nós temos um outro processo que não são grandes geradores, mas são os maus geradores de lixo que muitas vezes na temporada, o que não acontece em Cubatão, descem para São Vicente, como para toda a nossa região de praia, e poluem não só as nossas praias, como os nossos mares, o que acaba acarretando diretamente na saúde e na vida dos animais marinhos. Natália, a gente tem um grande problema com os microlixos nas nossas praias, que eles advêm também, né, das pessoas que vêm aqui, os turistas, mas também aí das ocupações regulares que vêm pelos nossos braços de mangues e desaguam nas nossas praias, como bem o Alan falou, aí afetando intimamente nossa balneabilidade. Então, com isso que a gente tem que fazer, a gente faz políticas públicas voltadas como a educação, né, das pessoas, mutirões de limpeza das praias e o principal, estar sempre presente para conscientizar a população que não fazer o descarte irregular.
tentar fazer o maior descarte regular possível. A gente entende que as pessoas ainda elas têm que tomar um posicionamento diferente, que elas Diminuir têm... lixo, né? Diminuir a produção de lixo. Esse é o nosso maior foco, né? A partir do momento que ele chega. Não só distribuir simplesmente sacolinhas para eles levarem embora, mas principalmente para eles diminuírem o consumo desses resíduos que vão chegar depois, aí acarretar nossos problemas com os animais marinhos, que eles vão lá, pegam esses lixos, comem, achando que é algum alimento que está no oceano e morrem. A gente teve a incidência em São Vicente de quase 900% aumento de animais silvestres aí e marinhos na nossa cidade, né? Porque sendo resgatados pela nossa guarda ambiental por causa desse problema do lixo aí sendo utilizado de forma errada, né? Além de vereador, Gustavo, você é veterinário, né? E você é um grande defensor da política pública de castração dos animais. Verdade. Não só para o controle habitacional, mas especialmente pela questão da saúde pública, né? Não, com certeza. Hoje o animal ele está intimamente ligado, né, à família. Então o animal hoje ele já é considerado um ente da família, aonde se você fizer a promoção da saúde do animal, você está fazendo a promoção da saúde da família. Então a gente lida assim quase que diariamente, sou médico veterinário de formação, sou apaixonado pelos animais, levanto essas bandeiras dos animais. Para quê? Para a gente cuidar primeiramente do bem-estar dos animais, mas com certeza você influenciando totalmente na vida do ser humano. Como a gente falou que o esgoto ele pode influenciar na saúde da família, com certeza também o animal ele pode influenciar na saúde da família com as zoonoses, que são doenças transmitidas dos animais para os homens e também dos homens para os animais. Essa é a nossa luta. Lá em Cubatão também há essa preocupação com a castração dos animais? Sim. Hoje, esse serviço de zoonoses, ele abriga a questão da castração. Nós temos ONGs, né, que fazem também serviços temporários no município, né? São campanhas que eles promovem. A Secretaria de Meio Ambiente, nós estamos reestruturando a Secretaria na questão administrativa e já estamos criando o Departamento de Bem-Estar Animal, que é o modelo de São Vicente e Santos. Está regularizada essa questão, até para a questão das dotações, nós temos problemas. E nós vamos regularizar essa questão agora. Né? Mas, independente disso, os serviços ocorrem. Nós temos o mesmo exemplo do Palmieri, nós temos um vereador que é veterinário e ele também promove castrações, é bem receptivo, né, com a população e também estabelece diversos serviços. São Vicente ganhou o primeiro, foi até apelidado de SAMU animal, né? Qual que é a importância de um equipamento como esse quando a gente está falando de promoção de bem-estar e principalmente da promoção de bem-estar de animais que ainda, infelizmente, são muitas vezes abandonados? O SAMU Animal, ele veio aqui, é o primeiro SAMU Animal da Baixada Santista, que ele faz o resgate de animais de ruas ou animais comunitários. Então ele serve como uma promoção de saúde também e bem-estar daquele animal. A partir do momento que o animal ele apresenta alguma coisa de emergência, alguma forma de emergência, ele entra em contato com o número do SAMU, vou até passar o número para o pessoal entender, vai lá, 991665555. Repete, 991665555. Lá você pode pedir qualquer animal de rua que esteja em sofrimento ou esteja com alguma doença que você saiba que ele pode ser transmissível para o ser humano. Você chama a gente, te leva esse animal. Tem 2 unidades básica de saúde, uma chamada UBASA na área continental e a zoonose na área insular, onde recebe esses animais para fazer tratamento e posterior adoção desses animais. Com isso, fazendo o bem-estar do animal e também aí fazendo a promoção de saúde da família. Extremamente importante. Cubatão pretende ter um SAMU animal também? Olha, os bons exemplos a gente tenta acompanhar, né? O Libório é um... Sem dúvida. Nós fazemos aí, captamos as ideias e adequamos para o município e implementamos. A compostagem é muito forte lá em Cubatão, né? Nós temos um projeto de compostagem nas escolas, né? Que é o Minhoca Amiga, que são composteiras residenciais. E promove... Não só a compostagem, mas a educação ambiental. A educação ambiental, eles se tornam multiplicadores da informação dentro de casa. É um trabalho magnífico. E além disso, o que acontece? Como é em escola infantil, né, de educação infantil, trabalho lúdico, né? Cada escola trabalha de um modo. Isso que é o diferencial do serviço, né? E os resultados são sensacionais, né?
Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria muito, Alan, agradecer a tua participação aqui conosco, as informações extremamente importantes. Meio ambiente é vida, meio ambiente é futuro. Se a gente não cuidar agora, que a natureza já está dando sinais respondendo aos malefícios feitos pelo homem, as futuras gerações certamente vão viver de uma maneira muito pior. Muito obrigada. Eu queria só pegar um gancho aqui Claro. para finalizar, fazer um convite para todos os telespectadores para estar comparecendo aí no mutirão de limpeza. Vai ser realizado no município de Cubatão, no Jardim Casqueiro. O ponto de encontro é no Cantinho dos Aposentados, ali na Avenida Beira-Mar. Dia? 21/3. A partir de que horas? 8 da manhã. 8 da manhã. E com a participação dos alunos da ETEC, MM Engenharia e o Ecopad de Cubatão, que estão fortalecendo também esse evento, né? Estarei presente. Opa. Muito bom, muito bom. Gustavo, muito obrigado pela tua participação. Você voltando agora para a Câmara até o finalzinho do mandato, que os teus olhos estejam atentos ao que de fato a comunidade precisa, seja do ponto de vista ambiental, seja no ponto de vista de habitação, mas que você possa, nesse finzinho de mandato, você vai para a reeleição? Vou para a reeleição. Vai para a reeleição, até o fim desse seu mandato, atender bem ao povo que o elegeu. Muito obrigada. Muito obrigado, Natalia, a todos da Santa Cecília. Tenho a certeza que a gente tendo um olhar para o meio ambiente, principalmente também para os animais, a gente tem um futuro melhor para todas as nossas crianças aí que vão ser o nosso futuro. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Cidades desta terça-feira fica por aqui. Ao longo de toda a nossa programação, você acompanha o Boletim Santa Portal. Às 7h30 da noite, tem o resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região, do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!